Muito bem, estamos começando mais um programa Ambiente Social aqui pela TV Guarujá, canal 1196 da NET Digital, NET Analógica, sempre com oferecimento do Colégio e Faculdade Dom Domênico. Educar é uma questão de dom. Também restaurante Milani, lá na Enseada. Quem mais conosco? Favo de Mel, doceria Favo de Mel, Real Center, a loja de variedades em Vicente de Carvalho, Praiarte, não é? A sua fábrica de cadeiras de praia, guarda-sol, ombrelones, aqui no Guarujá. Também conosco CNA, a Escola de Idiomas no Guarujá e agora também em Vicente de Carvalho. E a Naso, né, do meu amigo Cláudio, né, a Clínica Naso também aqui com a gente no programa Ambiente Social. Bom, hoje nós vamos estar aqui recebendo o professor doutor Nelson Saules Júnior, ele que é advogado e doutor em Direito do Estado, também representa aqui com a gente o Instituto Polis. Tudo bem, professor? Obrigado pela presença. Tudo bem. O professor que vai estar falando para a gente sobre o projeto do Instituto Polis, que está sendo desenvolvido na Baixada Santista e também no Vale do Ribeira, não é isso? Litoral Norte. Litoral Norte. Que é o projeto Litoral Sustentável. Antes, professor, eu queria começar esse bate-papo com o senhor falando sobre o Instituto Polis. O que é e qual é o trabalho do Instituto Polis? Bom, o Instituto Polis é uma associação civil que já existe há mais de 25 anos, com sede em São Paulo, que congrega profissionais de várias áreas, né? Que trabalham com políticas públicas e principalmente com foco nas questões relacionadas aí às nossas cidades, né? Que são políticas públicas voltadas para a dimensão urbana. E então nós temos já há muitos anos trabalhado com relações referentes a estudos e pesquisas sobre as políticas públicas desenvolvidas nas cidades, sobre problemas urbanos, como por exemplo as questões fundiárias, a gente tem muitos estudos sobre isso, a dimensão ambiental, trabalhos com a área de resíduos, com a área de cultura nas cidades, sobre a temática da participação, democracia nas cidades. São temas que nós temos trabalhado já há muitos anos, né, dentro do Instituto Polis. E também atuamos no campo de contribuir com a formulação de políticas, projetos para governos municipais, governo federal, também temos alguns projetos, e capacitações sobre políticas públicas, tanto para segmentos da sociedade, como também para governos. E é em razão vamos dizer, toda essa experiência que a gente, então, está, desde o ano passado, desenvolvendo esse projeto Litoral Sustentável aqui no litoral de São Paulo. O projeto Litoral Sustentável ele já está mais ou menos aí um ano na Baixada Santista, e eu queria que o senhor nos passasse qual que é o objetivo do projeto Litoral Sustentável. Bom, o projeto Litoral Sustentável é uma iniciativa do Instituto Polis, que tem o apoio, a parceria da Petrobras, que começou no início do ano passado, congregando os municípios da Baixada Santista e do Litoral Norte. Então são 13 municípios, né, que vai de Peruíbe até Ubatuba. O objetivo desse projeto é principalmente contribuir para que haja um planejamento para os próximos anos aqui na região, que possa ter uma maior, vamos dizer assim, vinculação e também intervenção nos impactos que vão ocorrer na região em razão de todos esses investimentos e o desenvolvimento, né, que está sendo previsto para os próximos anos, como é a questão da exploração do petróleo e gás, né, da Petrobras, do pré-sal, a questão portuária, que, né, que todos aqui da região sabem muito bem, né, como está o problema, né, de cada vez mais que há uma sobrecarga da infraestrutura existente aqui com relação à atividade portuária, né, trânsito, as safras que vão cada vez mais estarem aí sendo desembarcadas e embarcadas aqui no porto. Então há muitos investimentos na região. No Litoral Norte também tem uma ampliação do porto, tem a ampliação da Tamoios, enfim, isso agora é mais imediato, mas são vários projetos de infraestrutura e de investimentos na área econômica que estão chegando, né, com bastante vigor aqui na região. Então nós estamos buscando contribuir para enfrentar esses impactos, né, crescimento populacional, mais ocupação do território,
né? Necessidade de incorporar a população nas atividades econômicas, né? A dimensão de enfrentar as questões relacionadas a resíduos, né? A problemática da mobilidade. Então, a nossa proposta é ter uma agenda de desenvolvimento sustentável englobando, né, todas essas questões, buscando definir algumas ações estratégicas que possam ser implementadas pelos governos aqui da região, municipais, junto com os segmentos da sociedade e mais ainda o apoio e a parceria com o governo do estado e o governo federal. São mais impactos. Para o Polis que vem estudando já isso há um ano, fazemos várias conferências, são impactos, o que pode se esperar? Mais impactos positivos ou mais impactos negativos? Então, essa é uma boa pergunta, porque nós fizemos no ano passado um diagnóstico em todos os municípios, buscando identificar as demandas existentes nos municípios com relação à infraestrutura, equipamentos, serviços, né, que são ainda necessários para atender às necessidades da população. E também fizemos uma leitura comunitária, onde uma das questões que a gente perguntou para segmentos organizados e pesquisas de opinião era qual era a expectativa, né, de todos esses investimentos para a região. E a preocupação maior, né, de uma boa parte das pessoas que participaram, né, dessa elaboração do diagnóstico é de que os benefícios sejam estendidos de fato para a maioria da população e não apenas para alguns segmentos que tradicionalmente são beneficiados, né, com os processos de urbanização e os processos de desenvolvimento econômico nas cidades. Então, há uma esperança, né, que esses projetos possam realmente mudar a realidade aqui da população. Tá. Eu pergunto isso porque a pessoa que é moradora, você que está assistindo a gente, que é morador do Guarujá, da Baixada Santista, percebe que a sociedade em si, eu não sei se o senhor concorda comigo, ela tem ficado muito com o ônus de tudo isso, né? Me preocupa um pouco, professor, a gente vê assim, olha, vamos privatizar o porto, vem pré-sal, e vai ser uma maravilha porque vai dar emprego para todo mundo. E nós vivemos numa região, principalmente numa cidade, quando se fala Guarujá, que tem uma situação precária quando você fala em educação, em capacitação, e aí se fala assim, vamos privatizar o porto e tudo melhora, mas a infraestrutura para chegar a esse porto, para os caminhões, né? Até a ferroviária mesmo, né? Quando você fala de trens, é difícil. Então, é difícil ter um pouquinho de esperança também, né? Fala assim, olha, pode melhorar, mas de que forma? O que está sendo feito para melhorar, né? Exatamente. Então, esse projeto visa contribuir para que se pense que ações estratégicas devem ser viabilizadas para que realmente esse processo de desenvolvimento que vai ocorrer na região, que vai ocorrer, né, já é fato, com os investimentos que estão já começando a serem implementados aqui na região, possa realmente trazer benefícios. E você tem razão, dentro do diagnóstico que a gente fez, aqui na região, o Guarujá, Cubatão, né, a Santos, que é onde está concentrado a riqueza da Baixada, né, o polo petroquímico, mais o porto, já é um polo muito relevante para a questão econômica. Boa parte da população está trabalhando no mercado informal, né, e realmente não é qualificada para se incorporar, né, nas atividades que são demandadas, né, por esse tipo de desenvolvimento de exploração aí do petróleo, do gás e mesmo da atividade portuária. Por isso que uma das questões mais relevantes que a gente tem aí de pensar para esse projeto é qual a potencialidade de outras atividades econômicas, como por exemplo o turismo. Né? Porque na verdade aqui o litoral não tem turismo, tem veranismo, né? Que é bem diferente. Tá certo. Professor, a gente vai agora para um apoio cultural, o pessoal está me informando agora que já vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí não. Muito bem, estamos de volta com o programa Ambiente Social. Por sinal, eu quero lembrar você, antes de voltar aqui a bater um papo com o professor Nelson, que o jornal Com Social
está já nas ruas, não é? A gente já está aí com a nossa, né, mais nova, mais recente edição do Jornal Com Social, falando sobre transparência, sobre participação popular, sobre controle social, combate à corrupção, tá bom? E eu quero lembrar também que você, quando for, né, nos nossos anunciantes, nos nossos patrocinadores, não esqueça de falar, olha, eu vi a sua propaganda, o seu patrocínio lá no programa do Lauro, lá no programa Ambiente Social ou no Jornal Com Social, porque é o comércio, né, são essas empresas que nos ajudam tanto a colocar o programa no ar, como a colocar aí o jornal nas ruas, tá certo? Então você também pode colaborar dessa forma, tá bom? Estamos hoje batendo um papo com o representante do Instituto Polis, né, professor Dr. Nelson Saulo Júnior, ele que é professor da PUC. Eu quero já agradecer o professor que veio de São Paulo para cá, pegou todo o trânsito também, né, professor, para poder chegar aqui e bater esse papo com a gente. E eu estava comentando agora no intervalo com o professor sobre as nossas áreas periféricas, né, que abrange aí toda a Baixada. Esse é um problema fundamental, professor, na região? Sim, nós identificamos nos diagnósticos que foram feitos nos 13 municípios para poder construir essa agenda regional, que o processo de urbanização do litoral aqui da Baixada e do litoral norte foi muito semelhante, né? Ele foi muito fragmentado. Você tem partes das cidades onde está concentrada as atividades econômicas, né? Os melhores bairros com infraestrutura, serviços, e grande parte onde a população mora nessas cidades não estão nessas áreas mais centrais, né? Elas vão principalmente se formando no entorno das estradas e principalmente se aproximando das unidades de conservação, né? Que uma vez que o território tanto da Baixada do Litoral Norte, mais de 60% é considerado unidades de conservação, são áreas especialmente protegidas. E é nessas áreas onde foram criados os assentamentos, os bairros populares, que a gente identificou claramente a necessidade da implantação da infraestrutura, dos equipamentos, serviços, atividades econômicas. Então há uma clara fragmentação, né? Em todas as cidades a gente verificou isso muito bem. O Instituto, ele prevê uma desfavelização ou algum trabalho, algum projeto forte a ser construído ou que já esteja sendo construído para a região, não? Então, dentro da proposta da agenda regional, como eu falei, nós vamos ter ações estratégicas. E uma das ações estratégicas que a gente está defendendo, né, é justamente a regularização, né, fundiária e também a urbanização desses assentamentos de baixa renda, e também tem aqueles assentamentos, né, que são das comunidades tradicionais, de menor porte, mas eles existem tanto no litoral norte como na Baixada. E uma das ações que a gente está construindo é com a Secretaria do Patrimônio da União, que tem muitas terras públicas, né, na região, e tem muitos assentamentos situados nas suas áreas. Então é necessário ter, por isso que a gente insiste nessa questão da parceria do governo federal, governo do estado e dos municípios, para que essas ações possam ser viabilizadas, né, porque existe uma necessidade de conjugar aí o trabalho dos 3 níveis de governo. Professor, a gente está falando aqui sobre a Baixada Santista, nós temos 9 municípios. Também não sei se o senhor tem uma opinião formada sobre isso, mas discute-se muito hoje no Guarujá, por exemplo, a emancipação de Vicente de Carvalho. O senhor teria uma visão, né, como estudioso, como quem está desenvolvendo aí esse projeto na Baixada, como algo positivo para a Baixada Santista, ou mesmo para o Guarujá ou Vicente de Carvalho, um 10º município ou uma emancipação? Olha, é uma boa pergunta. A questão de se criar municípios no Brasil foi uma prática que gerou uma grande fragmentação do nosso território, né? Nós temos mais de 5.000 municípios. E desses 5.000 municípios, mais de 4.000 são municípios com 20 a 50 mil habitantes, né? E Vicente Carvalho já é uma cidade, 50 né? mil, 160 mil. Agora, o que vai trazer uma perspectiva de você separar, né, o Cidade do Carvalho da parte que tem um potencial, né, do turismo, que é toda essa região aqui
litorânea então, eu não sei se é tão benéfico você pensar numa fragmentação maior do território do que ela já é, né, como eu falei, né, de você então ter áreas que são mais precárias, sem infraestrutura, sem equipamentos, serviços, atividade econômica, e outra parte da cidade com toda a infraestrutura. Eu acho que, sinceramente, não seria benéfico pensar numa divisão desse território, deixando a parte mais pobre e onde estão os assentamentos, né, de forma fragmentada, e deixando a parte mais rica separada, né? Então, acho que tem que combinar onde tem o potencial de desenvolvimento econômico com as áreas mais precárias da cidade. Até que, de repente, eu tenho uma preocupação comigo mesmo, que de repente essa parte mais rica, né, qual o senhor se refere, de repente o lado do Guarujá, ele, por outro lado, ele agrega também o maior número de favelas, maior número de o que chamam hoje de moradias subnormais, né? E isso é preocupante também, porque não basta dizer assim, olha, tal parte vai ficar melhor, tal parte vai ficar melhor. Tem que ser algo bom para todos, para todo mundo, até porque vivemos hoje uma nova filosofia, né? Uma filosofia de agregar, né? Exatamente. Mas isso é um ponto de interrogação que eu ainda coloco, né? Eu costumo falar também, eu não tenho ainda opinião formada. Vamos aí pensando e que seja melhor para todo mundo. Assim, acho que uma questão que para nós tem sido importante nesse projeto numa dimensão de um planejamento integrado entre os municípios, um planejamento regional, potencializar mais as formas de participação da sociedade e da população. Certo. Né? Então, a possibilidade de ter, né, maiores investimentos para priorizar essas áreas mais precárias passa também por um processo mais efetivo de participação da população para definir suas prioridades, que a meu ver é mais importante do que pensar em ficar criando mais municípios, né? Mais até custos às vezes. Como é que pegando esse gancho sobre participação da sociedade, professor, nós no Instituto Brasil Verdade, no movimento Voto Consciente, a gente coloca um grande ponto de interrogação: como provocar a sociedade para que ela participe quando nós temos uma cultura tão passiva, né? Uma cultura onde a sociedade assiste o que o governo faz, o que o seu representante faz. Por sinal, vou fazer aqui, Lauro, né? Uma crítica muito rápida. O pessoal comentou comigo hoje, eu estive ontem na Câmara Municipal, e muito rápido também, e não presenciei, mas eu vi que ontem, eu fiquei sabendo hoje, por sinal, por um amigo jornalista, que ele falou: Lauro, ontem houve uma discussão na Câmara, porque alguém precisava de uma campa para enterrar um ente querido, e pediu para um vereador, não conseguiu, porque o vereador não conseguiu, o segundo vereador também não conseguiu, o terceiro não conseguiu, mas o quinto vereador conseguiu. E os outros vereadores ficaram indignados, né? Por que passou por 5 e somente o quinto conseguiu? Eu fiquei indignado por que o cidadão não conseguiu e teve que pedir para um vereador. Então, quando você tem uma sociedade que transforma a direita em benesse, quando você tem uma sociedade que é passiva, como é que o projeto faz para realizar essas audiências, para provocar que esse é um grande desafio hoje, né, da nossa sociedade, uma maior mobilização, né, da população para participar aí de assuntos estratégicos. Eu entendo que a nossa democracia, ela ainda é uma democracia recente, né, considerando aí que nós tivemos vários períodos autoritários, né, nós temos menos de 30 anos aí que estamos numa democracia representativa e ainda engatinhando numa perspectiva de uma democracia participativa. E eu entendo que é um processo que ainda está numa fase de evolução para a gente chegar a um patamar, né, de outras... De participação, de democracia efetiva. Né? Mas eu acho que nós estamos caminhando para isso. Vide aí o que aconteceu em junho, né, com as grandes manifestações, né, claramente questionando esse sistema de representação. Professor, quais são os próximos passos agora, as próximas etapas do projeto Litoral Sustentável? Então, nós vamos finalizar essa agenda regional até o final desse ano, de dezembro. Então, nós fizemos até o final de agosto, consultas participativas nos 13 municípios, apresentando uma proposta ainda preliminar
do que deve ser essa agenda regional. E agora a gente recebeu, né, vários subsídios, propostas, e vamos, no mês de outubro, retomar, né, uma nova rodada de consultas públicas, que a gente está chamando de audiências participativas. Uma vai ser aqui no Guarujá, para apresentar então a proposta mais já elaborada, né, acabada dessa agenda regional, e também do que seriam os assuntos estratégicos para a agenda do município aqui do Guarujá e dos outros municípios. E depois disso, no final de novembro, nós vamos então fazer um grande encontro, né, do Litoral Norte, da Baixada Santista, para apresentar então essas agendas e aí constituir uma mobilização, né, para que o ano que vem comece a fase principal, né, que sempre se coloca, da necessidade de implementação de ações, né, não ficar só no campo das propostas, das ideias. Né? Tá. Esse é o grande desafio. Pode participar também pelo site, não é isso? Pode. Então, até ainda está aberto para apresentar propostas para essa versão preliminar. No site é www.litoralsustentável.org.br. Então está aberta ainda a consulta para quem quiser fazer propostas aí para a agenda aqui do Guarujá. Está totalmente aberto para fazer aí as suas sugestões e recomendações. Professor, vou agradecer aqui a sua participação, não é? Muito obrigado por ter vindo até aqui o programa. Parabéns aí pelo trabalho do senhor, do Instituto Polis. Boa sorte com o projeto, que traga realmente resultados positivos, que eu tenho certeza que irão trazer para a sociedade, para a Baixada Santista. Eu que agradeço e ficamos à disposição, sempre que for. Nós estamos aqui para estar dialogando e discutindo aí as questões, desafios das nossas cidades. Tá certo. Olha, o programa Ambiente Social vai ficando por aqui, não é um tema super importante, o programa está de portas abertas. Novamente a gente vai estar convidando aqui o professor Nelson para estar participando aqui com a gente, com essas discussões, e participe também, viu, gente? É preciso a gente mudar um pouquinho a nossa cultura fazendo a nossa parte. Então não custa nada terça-feira você ir na Câmara, de vez em quando você ir realmente na audiência pública, participar junto com o Instituto Polis, com o Instituto Brasil Verdade. Sempre a melhor forma é participar. Beijo carinhoso, fica com Deus, se cuida. Força sempre e até a próxima semana.